Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. No vídeo de hoje, nós iremos comentar sobre um tema muito atual, um tema específico, o arrebatamento. Vamos falar também sobre alguns fatos, algumas polêmicas e alguns acontecimentos nos últimos dias que nós temos visto em relação a este assunto e sobre este assunto. Nós iremos comentar neste vídeo algumas coisas que estão acontecendo, iremos comentar sobre os fatos que estão acontecendo na mídia, ao qual envolve alguns personagens e todos nós já sabemos quais as pessoas que estão falando sobre o arrebatamento. Então eu vou colocar alguns vídeos aqui para você entender um pouco mais o que está acontecendo. Se você ainda não é inscrito aqui neste canal, eu já convido você para se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar com seus amigos. Eu sou Ingrid e este é um canal cristão, então por aqui você sempre terá uma palavra de Deus para acrescentar na tua vida espiritual. Se você se interessa por este tipo de assunto, fica comigo até o final deste vídeo, pois eu tenho certeza que este tema é um tema esclarecedor. Nos dias para cá, estamos vendo algumas notícias de algumas pessoas que estão na mídia e que comentaram a respeito do arrebatamento da igreja. Nós temos vídeos para provar que pessoas estão falando sobre o arrebatamento. A Baby Brasil, que é a mãe da pastora Sara Sheva, anunciou em pleno carnaval que Jesus estaria voltando. Falou sobre o Apocalipse, falou sobre o arrebatamento da igreja. Podemos ver que a Ivete Sangalo se irritou com algumas palavras que a Baby Brasil falou durante o carnaval. Para nós cristãos não é novidade o arrebatamento da igreja, pois nós sabemos e almejamos a volta de Cristo. Sabemos que a volta de Jesus é para aqueles que amam a sua volta, para aqueles que desejam a sua volta. Mas, para algumas pessoas, arrebatamento não é tão conhecido assim. Elas não sabem, não leem a palavra de Deus, não têm conhecimento teológico, então, sobre este assunto. E quando algum cristão se posiciona falando sobre o arrebatamento, essas pessoas então se sentem intimidadas, ficam irritadas ou também estão com medo, pois não conhecem, não é um assunto conhecido por elas. Nós conhecemos a palavra de Deus. Arrebatamento é o efeito da ação de arrebatar, ou seja, retirar algo repentinamente de algum lugar. Nós sabemos que essa promessa não tem dia nem hora marcada. Jesus vai voltar, nós não sabemos o horário, nem o minuto, nem o dia, nem o segundo. Mas nós cremos, conhecemos a palavra de Deus e sabemos que está perto a volta de Jesus. Eu me considero pré-tribulacionista, eu acredito que Jesus Cristo e a volta de Jesus acontecerá antes da grande tribulação. A Ivete Sangalo, irritada com as palavras da Baby Brasil, disse que ia macetar o Apocalipse, que ia macetar o arrebatamento. Então o que significa macetar? Significa usar de golpe, esperteza ou artimanha. Ou seja, ela disse que iria impedir o arrebatamento, sendo que nenhum ser humano tem esse poder e essa autoridade. É uma autoridade que nós não possuímos e não temos. Isso é só Deus. Deus governa todas as coisas. Deus sabe o momento, a hora exata. E quando vier a acontecer, ninguém poderá impedir. Assim como nós não controlamos a nossa morte, não sabemos que dia que iremos partir. Assim também o arrebatamento de Deus, não sabemos qual é o dia que Ele marcou para que Jesus então volte para buscar a sua igreja. Mas ela, quando falou macetar, ela quis usar de golpe, que ela daria um golpe no arrebatamento, que ela usaria de esperteza e não deixaria
o arrebatamento acontecer. Então, o que vai acontecer no arrebatamento? Aqui neste canal nós temos um vídeo completo sobre a volta de Jesus. Você pode estar assistindo detalhes sobre como será o arrebatamento. Nós acreditamos que quando acontecer o arrebatamento, irá descer dos céus um som, como de uma trombeta. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois os salvos encontrarão com Jesus. A Ivete Sangalo falou neste vídeo, queria mostrar para vocês, que Deus é maior que os mandamentos. Deus, nós conhecemos e entendemos a palavra de Deus, que Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus deu os mandamentos para Moisés, ele jamais voltaria atrás dos mandamentos, ele jamais volta atrás do que ele fala. Deus não se arrepende jamais e de Deus não se zomba. Nós podemos ver e entender que logo após todo esse acontecimento, nós podemos entender que explodiu então o carro ao qual estava Ivete Sangalo e várias outras pessoas. Assiste o vídeo aqui então. E você tá olhando pra ela, viu? Eu te amo e eu queria te pedir uma coisa. Você não pede, você manda. A você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Então, procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, já ligado, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva pra mim agora. Eu vou cantar um macetano porque Deus está mandando um macetano certo. Oh, glória! É o macetano de Jesus. E ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque ele é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia! Agora que você já assistiu a este vídeo, você pode entender, e algumas pessoas até comentaram, mas por que Baby Brasil estava num carnaval, sendo que ela se diz cristã? Sarah Sheva veio na internet para se pronunciar e ela explicou que a sua mãe, desde que se converteu, então, nunca abandonou os shows e as apresentações. Sarah Sheva diz que sua mãe se converteu numa igreja mais liberal que a dela. Nós até entendemos que Sarah Sheva, ela é uma pessoa, uma cristã, que vive nos preceitos, nos princípios da palavra de Deus, mas ela deixou a entender que a sua mãe é muito mais liberal do que ela. Sarah Sheva também falou que a sua mãe, Baby Brasil, ela é uma pessoa com muita ousadia, com muita coragem. Por isso ela se pronunciou falando a respeito do arrebatamento. Mas o que nos choca é ver a irritabilidade de alguns personagens, de algumas pessoas da mídia, ao qual estão se levantando contra e interpretando essa situação de uma forma negativa, de uma forma de rivalidade, sendo que na hora não foi uma briga, apenas um posicionamento. E ela falou que o arrebatamento estava próximo, que era para as pessoas se converterem, que era para as pessoas aceitarem a Jesus, aceitarem que só assim elas seriam salvas. Nós cristãos sabemos que o arrebatamento está muito próximo, a volta de Jesus está muito próxima de nós. Por isso nós precisamos nos arrepender e entender sim que alguns lugares não são para cristãos. Mas se eles estão lá, estão sendo usados para falar a palavra de Deus, este é mais um sinal de que Jesus está voltando. Nunca em toda a história da humanidade se viu falar em carnaval sobre o arrebatamento, sobre o apocalipse, sobre Jesus. O nome de Jesus jamais era citado em carnavais e no momento nós estamos vendo que o nome de Jesus está sendo citado nos carnavais. Querem confundir as mentes das pessoas, querem trazer doutrinas de demônios, coisas que não agradam ao Senhor. Veja só esses vídeos e depois você me fale o que você achou destes temas e destes assuntos. Eu já falei várias e várias vezes sobre a postura da mamãe, sobre a conduta da mamãe na vida dela com Deus, da forma como ela leva o chamado dela. Eu já me posicionei várias e várias vezes, tem vídeos antigos. Por que que eu já me posicionei? Porque mamãe nunca
parou de cantar no mundo. Nunca, desde que mamãe anunciou a conversão dela, ela nunca parou de cantar no mundo. Nunca. Então, muitas pessoas já me perguntam isso há mais de 15 anos. Eu fui, para quem não sabe, a primeira a me converter em toda a minha família. 2 anos depois, a minha mãe se converteu. Eu orei 2 anos sem parar pela conversão da minha mãe. Quando a minha mãe se converteu, gente, minha mãe, eu falo isso abertamente, minha mãe, isso aqui não é segredo, já falei em vários vídeos, tá? Minha mãe foi parar numa igreja, congregar numa igreja que não era a mesma igreja que eu congregava. A igreja que eu congregava tinha um tipo de ensino de discipulado mais intenso e a que ela foi era mais liberal, vamos dizer assim. Botaram a mamãe no púlpito para ministrar com 3, 4, 5 meses, não me lembro exatamente quanto, foi pouco tempo. Eu fui contra naquela época. Achei que eles estavam usando a mamãe, a fama da mamãe, que ela foi muito, muito famosa nos anos 80. Minha mãe foi um ícone nos anos 80. Ela e meu pai eram ícones, eles tinham especial de final de ano na Globo, só para vocês entenderem. Minha mãe não podia me buscar na porta da escola. Não acho certo, com um artista novo convertido, você sair usando o artista, colocando o artista no altar. Eu achei aquilo assim ruim para ela, fiquei com muito medo, muito preocupada, principalmente porque eu segui um caminho completamente diferente. Eu fiquei 6 anos no banco sendo discipulada. Pegamos caminhos completamente opostos. Eu fui para um lugar onde me trataram por 6 anos. Então, meus queridos irmãos, este foi o nosso vídeo de hoje e a mensagem que eu deixo para você. Cuidado quando você for falar a respeito da palavra de Deus. Cuidado quando você for falar sobre algo que você realmente não tem conhecimento bíblico, não tem informações. Você pode estar se levantando contra o seu próprio Deus. Então não se levante contra a palavra de Deus, não se levante contra as profecias de Deus, nem contra as suas promessas. Promessa tão maravilhosa que é o arrebatamento da igreja. Eu espero ansiosamente pelo arrebatamento da igreja. Eu aguardo a volta de Jesus. Eu amo a volta de Jesus. Então, se alguém vier falar, seja em qualquer lugar, que Jesus está voltando, não se oponha, porque a palavra de Deus, ela é justa e fiel e verdadeira. E querendo você ou não, ela vai acontecer. Ela vai se concretizar. As promessas de Deus vão se realizar. Então eu convido você neste dia para aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Não perca tempo. As portas ainda estão abertas, mas um dia elas irão se fechar. Salve-se enquanto há tempo. Aceite Jesus enquanto você ainda tem vida. Este foi o vídeo de hoje. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Em nome de Jesus, fica comigo e até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.